é importante entender uma questão. O vigilante sempre vai estar brigando com o INSS, porque o INSS, né, ele sempre é contra, ele não reconhece. Tem 3 aspectos que você tem que conhecer nessa briga, né? Se você conhecer esses 3 aspectos aqui, você utilizar ele, você vai conquistar a sua aposentadoria, né? É uma briga, né? Vigilante versus INSS. O INSS, olha bem, ele não considera a lei. A gente pode falar de boca cheia. O INSS, ele não considera a lei. É louco isso que eu estou falando, mas ele não considera a lei. Por quê? Porque ele pega a lei, ele lê a lei e faz uma interpretação. Se nós pegássemos aqui um texto de lei e vocês todos pudessem ler aquele texto, cada um, né, ia ter uma interpretação. A lei a gente lê e faz uma interpretação. É igual uma história, né? Se eu contar uma história, você vai pegar uma mensagem, outro vai pegar uma mensagem, e outro, todo mundo vai, cara, eu entendi essa mensagem dessa história. Só que a lei, tem lei que ela é muito precisa, né? Ela diz, olha, é isso aqui, você não, é difícil você tirar uma outra interpretação daquilo, porque ela é bastante, a lei ela não pode ser subjetiva, ela tem que ser objetiva, ela tem que resolver um problema, ela tem que definir e ela tem que indicar o que ela quer. Isso que é a forma da lei, tá? Então, quando você lê a lei, você interpreta de um jeito e o INSS vai interpretar do outro jeito. Quem é que vai dizer o que a lei está falando? É o juiz, por isso que existe o juiz. O juiz ele pega a lei e diz, olha, o direito, a justiça é assim. Tá? Então, o que acontece? O que o INSS faz? Ele não segue a lei. Ele segue o quê? Ele segue tá até aqui, ó. Ele segue o decreto, mas ele faz o quê? Uma portaria. Ele faz portaria. Ele faz portaria. O que é portaria? É uma norma administrativa, né? É uma norma administrativa. E o INSS também faz IN, Instrução Normativa. Inclusive aqui está vigorando agora é a 77. Então, para cada coisa, para cada situação que ele quer regulamentar, ele faz uma portaria ou faz uma instrução normativa. Ou seja, o INSS não segue a lei, ele segue as portarias, a IN, né? Ordem de serviço, né? Ordem de serviço. São todas normas administrativas que são baseadas na interpretação que o INSS faz da lei. E para casar com essa interpretação, aqui, ele, né, tem o decreto. Então o decreto, porque olha bem, quem é que faz a lei? A lei, quem é que faz? São os deputados e senadores, né? A lei 8.213, que regulamenta os benefícios da Previdência Social, é uma lei ordinária que passa lá no Senado e passa na Câmara. Então há uma discussão, né? E a lei, ela diz o que ela quer, mas muitas vezes ela não explica, ela não diz o como. Ela diz, olha, a aposentadoria é assim, mas ela não diz como é que vai ser. Então, quem é que diz como é que vai ser? É o decreto. E quem é que faz o decreto? O decreto é o Poder Executivo. Então, a lei é o Poder Legislativo, o decreto é o quê? É o Poder Executivo. O Poder Executivo, ele não precisa discutir com ninguém. Ele não precisa discutir com ninguém, ele não precisa de voto, não é que ele não precisa... Não, ele senta lá, pega a lei e faz o decreto. Tá? Isso é em tudo, tá? Ele faz o decreto, ele não precisa falar com ninguém, porque quem vai fazer decreto é o executivo. Então, o decreto ele tem que se basear na lei. O decreto, ele tem que se basear na lei. Ele não pode dizer mais e nem menos, nem mais e nem menos do que a lei está falando, né? Vou dar um exemplo aqui que você já vai entender da área da segurança privada. Tem a Lei 7.102, que regulamenta a segurança privada. Então, o decreto 89.056 é o que regulamenta a Lei 7.102. A Lei 7.102 diz assim, ó, para ser vigilante precisa ter no mínimo a 4ª série. Quem é que falou isso? Foi a lei. No mínimo a 4ª série. Então, no decreto, eu não posso chegar lá e dizer que para ser vigilante tem que ter 1º grau. Por quê? Porque a lei já diz que no mínimo a 4ª série. Então eu não posso, o decreto não pode criar e não pode diminuir.
né? Se a lei disse que é quarta série, não pode o decreto dizer que não é a quarta série, é o primeiro. A primeira série tá bom. Não. Então, compreenderam? Então, a lei diz o que ela quer, mas muitas vezes ela não diz o como. Quem vai dizer o como é o decreto. O que acontece? Como é o Poder Executivo que faz, então o decreto vai casar com a instrução normativa, com a portaria, com a ordem de serviço. O decreto está casando com isso aqui. E isso aqui, o INSS pega e aplica, aonde que ele vai aplicar? Ele vai aplicar, deixa eu ver achar, ele vai aplicar onde? No processo administrativo. Olha bem, aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? O INSS não considera a lei, ele não considera a lei, ele faz uma interpretação da lei através do decreto, e do decreto aqui, ele vai, né, e faz as portarias, instrução normativa, ordem de serviço, seja lá o que for que ele tiver que fazer, né, para poder o quê? Para poder exatamente criar barreiras, obstáculos, objeções, criar dificuldades para que o vigilante não consiga gozar do seu direito. Então, o INSS, que é Instituto Nacional de Seguro Social, na verdade é INSS, é Instituto Nacional de Insegurança Social. Nós devia colocar um I aqui, ó. Nós devia colocar um I aqui, ó, né? Ia ficar INISS. INIS, Instituto Nacional de Insegurança Social. Isso que devia ser o nome do INSS, porque quando você vai para o INSS, você fica numa insegurança social. Agora vem comigo aqui, você já sabe as armas do INSS. Você já sabe como é que o INSS trabalha, né? Então, olha bem, você é vigilante, nós aqui do lado de cá, né? Aí nós somos o contrário, nós já se baseamos na lei, né? A nossa salvação é a lei, né? A lei é a nossa salvação. Muita coisa que está na lei, o INSS não considera, mas nós temos que considerar porque a lei é maior. A lei é maior que o decreto, a lei é maior que a instrução normativa, a lei é maior que a portaria, a lei é maior que a ordem de serviço. A lei é soberana, né? Acima da lei só a Constituição. Veja bem o que eles fizeram com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, eles não mudaram a lei, eles mudaram a Constituição. Porque a Constituição está acima da lei. Então eles mudaram aqui, ó. Eles mudaram aqui, ó. Mudaram aqui e olha bem o que aconteceu. Eles não mudaram a lei. Eles não mudaram a lei. Eles não mudaram a lei. Eles mudaram o decreto. O decreto que foi atualizado com... Coisa louca isso. O decreto é que foi atualizado conforme a Constituição. Então, muita coisa que está no decreto é ilegal. Muita coisa que está no decreto não é o que está na lei. Vou dar um exemplo. Aqui no decreto, eles atualizaram considerando o seguinte, que é o auxílio-doença, você se afastar do auxílio-doença, você está na especial, você se afasta do auxílio-doença comum, aquele período de auxílio-doença não é considerado como especial. A lei está dizendo isso? Não, a lei não está dizendo isso. E o decreto está dizendo, então o decreto não pode dizer mais do que a lei disse. Então, quando é para criar uma barreira, eles fazem isso por decreto. Então o que é isso? Criou uma barreira, criou uma dificuldade, criou um buraco, criou uma armadilha. Ah, essa que é a ideia. A ideia dos caras lá é só dificultar. Estou dando só um exemplozinho aqui, né? A lei, por exemplo, não está dizendo que você não vai reconhecer os períodos concomitantes. Mas ele vai dizer aqui no decreto, né? Vai dizer aqui na instrução normativa. Muitas coisas estão na instrução normativa. Ou seja, a instrução normativa, que não é lei, está tendo mais poder, mais força que a lei e o decreto. Olha que louco. Agora, nós não, nós temos que ficar aqui na lei. Nós temos que entrar na lei e achar a lei, a forma de contornar o INSS. Tá? Agora, o detalhe é o seguinte, a gente se orienta na lei e a gente se orienta nos temas. O que é os temas? Os temas são aquelas decisões que a justiça toma e que são consolidadas. Então, o mais conhecido que tem, que não terminou ainda, é o tema 1031. Né? Então, mas já tem, por exemplo, o tema 534.
O termo 534 não diz referente ao vigilante, estou colocando como exemplo, ele diz referente aos eletricitários. Ou seja, o 534 é o tema 1031 dos eletricitários. Né? O tema 1031 dos eletricitários é o 534, que foi o que lá em 2012 reconheceu a periculosidade para o agente nocivo à eletricidade. E olha bem, o INSS, vocês viram que eu coloquei aqui, ó, não coloquei decisão judicial, ó, não coloquei. Por quê? O INSS não considera. Ele não vai considerar na via administrativa, ele não vai considerar os temas, as decisões da justiça. Ele não considera na via administrativa. O que ele não considera? O que eu quero falar com isso? Se já está dizendo na justiça que a periculosidade é considerada no agente nocivo à eletricidade, deveria o INSS reconhecer na via administrativa, porque ele não tem mais a possibilidade de fazer recurso na justiça. Né? Ele não tem a possibilidade de fazer recurso na justiça. Então, é razoável ele dizer assim, bem, já que eu não tenho como fazer recurso, então eu vou reconhecer na via administrativa. Mas não, na via administrativa ele continua negando. Ele continua dizendo não. Né? A palavra lá é não. Tá? Então, quando o vigilante vai fazer o seu pedido administrativo, claro que tem que ser feito na lei, né? Tem que considerar a lei e vai considerar também as decisões judiciais que já têm reflexos, já estão consolidadas, né? Que não tem como mudar. Né? Então tem o tema 1031, 534, tem o tema 995, que contabiliza o período de auxílio-doença como especial, tem o tema que está sendo discutido, que é do período concomitante, né? Tem o tema lá, que agora eu não me recordo, o tema lá que considera o aviso prévio indenizado. Tem o tema lá que considera a aposentadoria, o período rural, contando que pode ser considerado antes dos 12 anos. Ou seja, tem várias decisões da justiça, que são temas que a gente fala, né? Que o INSS não quer nem saber. Mas quando você vai fazer o pedido administrativo, muito importante, quando você vai fazer o pedido administrativo, você já deve fazer todo o pedido. Ele tem que ser, a gente chama uma palavra aqui, ó, instruído. Então você tem que pegar o processo administrativo e instruir o processo. Instruir. Né? Instruir o processo. Significa o quê? Você juntar toda a documentação. Toda a documentação e todo o pedido. Então você tem que fazer o pedido. Você tem que pedir. Né? Você tem que fazer o pedido. Não basta só fazer assim, pedir aposentadoria. Não vai funcionar. Você tem que enumerar os pedidos. Número 1, o que você quer? Eu quero que seja considerado o período de afastamento de auxílio-doença. Você vai fazer isso. Segundo, eu quero, pedido administrativo. Você tem que ser instruído, você tem que instruir o pedido. Eu vou pedir aqui que seja considerado o período rural. Eu vou considerar aqui que seja pedido, que seja considerado os períodos de contribuição concomitante. Né? Concomitante. Eu vou considerar, no caso do vigilante, considerar especial, né? Considerar especial o período X, Y, Z, né? Então, e para cada coisa dessa aqui, principalmente aqui no período rural, por exemplo, aqui, então tem que ter documentos. Olha aqui, documento. Então, você tem que documentar. No caso do especial, tem que ter os PPP. Então, para cada pedido que você vai fazer, você tem que instruir essa é a palavra, você tem que instruir de forma adequada. Tá? Se você fazer isso, o que acontece? Por que você tem que fazer isso, pessoal? Por que eu tenho que fazer? Porque são duas coisas agora, duas coisas importantes para você entender. Tá? Primeiro, é muito importante você instruir bem o pedido para que você comece já a ter um efeito financeiro desde a data de entrada do requerimento. Então, você começa a ter um efeito financeiro desde aqui. Se você tiver que juntar um documento que o INSS vai pedir, a DER vai ser alterada.
a DER vai ser alterada. Então isso é ruim. E o INSS joga muito com isso. Isso já é uma armadilha. Então se você fez o pedido aqui e tiver que juntar algum documento, ele vai pegar isso aqui e vai jogar para cá. Ou seja, se ele levou 8 meses para fazer isso, você já perdeu 8 meses de valor atrasado. Então é preciso instruir bem o processo. É preciso instruir bem o processo. O INSS pode não considerar, porque faltou um documento essencial aqui, e ele pode fechar o processo se você não levar ele no prazo que ele dizer para você. Aí ele vai te dar um prazo para você cumprir uma exigência. Você não cumpriu, ele pode extinguir o processo. E aí você vai voltar na estaca zero. A segunda coisa que você tem que prestar atenção, o segundo aspecto que você tem que prestar atenção, é que você tem que sair do administrativo, você tem que pedir tudo aqui para você poder entrar, olha bem, na justiça, tá? Se você não fazer o pedido adequadamente na via administrativa, o juiz vai mandar de volta dizendo que você não deu oportunidade do INSS se manifestar a respeito daquele ponto. Eu vou fazer aqui um exemplo. Você não fez o pedido da especial, você não juntou o PPP de um período especial. E aí você foi para a justiça pedindo aquele especial. O juiz vai mandar, naquele aspecto, ele vai mandar de volta para que o INSS, que você junte o documento lá, ou ele não vai julgar. Né? Aquela parte ele não vai julgar. Ele vai extinguir naquele aspecto sem julgamento do mérito. Tá? Então isso é prejuízo. Cada vez mais a justiça está dizendo o seguinte, você tem que entrar na via administrativa, você tem que juntar tudo aqui no administrativo para que o INSS ele indefira, para que ele negue, para que ele se manifeste sobre aquilo. Por isso que é muito importante você fazer o pedido. É muito importante você fazer o pedido, tá? Fazer o pedido, numerar esse pedido, pedido 1, pedido 2, pedido 3, pedido 4, pedido 5, quantos pedidos você tiver, para que para cada pedido daquele o INSS diga não, 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 ah sim, esse aqui eu vou dar, esse aqui não, não, não. Aí com isso aqui você consegue entrar na justiça. O vigilante sempre vai ter que entrar na justiça. O INSS, o vigilante sempre vai ter que brigar na justiça, sempre vai ter que entrar na justiça. Mesmo depois da reforma da Previdência, mesmo depois do tema 1031, a periculosidade não é reconhecida, embora vai estar na lei, embora vai estar numa decisão judicial aqui, né? Embora esteja uma decisão judicial aqui, o INSS na via administrativa sempre vai dizer não. Sempre vai dizer não. E você deve instruir o processo para você entrar na justiça. O destino do vigilante é a justiça. Lá na briga com o INSS, na via administrativa, sempre vai levar ferro, sempre vai perder. Vai perder o primeiro round, vamos pensar numa luta, o primeiro round é aqui. Então aqui ele vai levar, vai perder na primeira. Aí a gente vai ganhar onde? No segundo round, que daí é onde? Lá na justiça, daí modifica, né? Lá modifica. Se tiver totalmente instruído o processo adequadamente, aí sim vai ter vitória, tá? Então, bem simples assim para você entender, né? E responder uma pergunta já vi uma pergunta aqui, que é o quê? Mas mesmo depois do tema 1031, o INSS vai continuar negando a questão do vigilante? Vai, porque ele não considera o tema 534, que é a periculosidade do eletricitário, e ele não vai reconhecer o tema 1031, né? Ele não vai reconhecer a periculosidade do vigilante na via administrativa. O vigilante vai ter que fazer processo judicial, mas depois do tema 1031 vai ficar bom. Por quê? Porque o INSS não tem possibilidade de recurso. Então, ele vai negar, vai para a justiça, ele não tem como fazer recurso, aí já volta o processo muito rapidamente. Legal?